Graça e paz, Clube da Bíblia, tudo bem com vocês? Voltando aí para mais uma aula. Estamos estudando o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, capítulo. Agora vamos para o capítulo de número, capítulo de número 12. Nós entramos agora na quarta fase daquelas 7 divisões que a gente fez ali no início, né? Vamos aí do capítulo 12 até o capítulo 25, falando agora sobre a formação de um povo, de uma nação que Deus escolhe para si, para ser a nação eleita, o povo que vai herdar a promessa. E esse povo se inicia com a vida de um homem chamado Abraão, que aqui nesse capítulo 12 ele ainda está com o nome de Abrão, né? E mais para frente Deus vai mudar o nome dele de Abrão para Abraão. No capítulo 11 da nossa última aula, a gente termina ali no capítulo 11, versículo 27. Diz assim, ó: esta é a história da família de Terã. Quem que é Terã? Pai de Abraão, né? Terã gerou Abraão, Nor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terã, seu pai, que é o pai de Abraão. Tanto Abraão como Nor casaram. O nome da mulher de Abrão era Saraí e o nome da mulher de Nor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sara era estéril e não tinha filhos. Terã tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Saraí, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem em Arã, estabeleceram ali. E Terã viveu 205 anos e morreu em Arã. Aqui então termina o capítulo de número 11 da aula anterior, né? No capítulo 12, algumas traduções bíblicas colocam o tópico lá: o chamado de Abraão, como se Deus tivesse chamado Abraão no capítulo de número 12. Mas nós estudando a palavra de Deus, descobrimos que Deus já havia chamado Abraão já antes do capítulo de número 12. Por quê, pastor? Vamos lá. Quando Terã, aqui nós lemos no capítulo 11, ele diz que ele sai da terra de Ur dos Caldeus com destino a Canaã, ou seja, com destino à terra que Deus vai prometer para Abraão. Então, já havia ali então um destino. Só que quando ele chega em Harã, né, ou em Arã no português, eles param. E ali Terã, pai de Abraão, morre. E então no capítulo 12, Deus confirma a promessa para Abrão, né? E pede para ele deixar a sua parentela e partir para uma terra prometida, para uma terra que ele lhe mostraria. Mas qual o texto bíblico, pastor, que nós entendemos que Deus já havia falado com Abraão? Vai lá no livro de Atos, capítulo de número 7, e versículo de número 2, que diz assim, ó, isso aqui é o mártir Estevão, né, diante do seu julgamento, ele começa a citar a história dos hebreus, né, e ele cita assim, ó: a isto lhe respondeu: irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, olha só, Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, quando Abrão estava ainda em Ur dos Caldeus, que fica na Mesopotâmia, Estevão declara que o Senhor apareceu para ele e deu uma ordem: sai do meio da tua parentela. Só que Abrão, né, debaixo da autoridade de seu pai,
Terã toma ali a comitiva, toma os seus filhos e parte para Canaã. Não sei se Terã tinha conhecimento dessa chamada de Abraão, mas tudo estava dentro do propósito de Deus. Só que havia uma ordem de Deus: sai do meio da tua parentela. Havia muita gente, então no meio do caminho, antes deles chegarem em Canaã, eles parem em Harã, ou seja, em Harã. E ali Terã morre. Terã morre e o Senhor mais uma vez fala com Abrão e diz: sai do meio da tua parentela. Havia uma ordem, ele tinha que sair do meio da parentela, e ele levou consigo o seu sobrinho Ló e levou consigo também o seu pai. Então Deus havia um propósito naquela parada em Harã, porque havia muita gente, não era para ir todo mundo. E mais para frente Deus também vai fazer com que Ló se aparta de Abraão, porque a promessa estava sobre a vida de Abrão. Muitas vezes nós queremos conjugar algumas pessoas, colocar algumas coisas em nossa vida que não está de acordo com a vontade de Deus, não está debaixo da promessa de Deus. E é preciso se libertar de algumas situações para que Deus possa cumprir a promessa. Então no capítulo 12, começa ali: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão benditos. Então Deus faz a promessa, confirma a promessa, reafirma a promessa, né? Reafirma a promessa para Abraão, uma promessa que Deus tinha feito lá em Ur dos Caldeus e estava confirmando essa promessa no capítulo 12. Então, eu aprendo que no capítulo 12 Deus não estava chamando Abraão, Deus estava confirmando aquilo que Deus já havia chamado ele já anteriormente, como relatado no livro de Atos, capítulo 7, versículo 2, pelo mártir Estevão, né, queridos? E então Deus confirma, fala para ele que ele seria um grande povo, que Deus estava abençoando e que todas as nações da terra seriam benditas. Então ali também vai muito além de um povo. Deus já estava dizendo que todas as nações da terra seriam abençoadas pela vida de Abraão. Então Deus estava falando não só do povo de Israel, estava falando da minha vida, da tua vida, do Brasil, de todas as nações da terra, que nós seríamos abençoados através da vida de Abraão. Amém? No versículo 4, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, em Harã, Abraão já tinha 75 anos, mas Deus já havia falado com Abrão lá na Mesopotâmia. Então, Deus já havia chamado ele ainda muito novo ainda, né? Louvado seja Deus. Levou sua mulher Sara e seu sobrinho Ló e todos os bens que havia acumulado e seus servos comprados em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam na terra. Os cananeus aqui são os descendentes de Cã. Lembra de Cã? Um dos filhos de Noé. E aquele filho que foi amaldiçoado, que Noé disse para ele: olha, os descendentes de Sem vai dominar vocês serão escravos dele. Então Canaã é a descendência de Cã e Abraão era descendente de Sem. Então ali vai cumprir aquela palavra, aquela maldição lançada por Noé. Então mais para frente vai se concluir essa declaração, essa maldição lançada por Noé para a vida de Cã. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei a esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que havia aparecido. Aqui já Deus está aparecendo para Abraão mais uma vez, agora em Canaã. Deus mostra para ele, aparece para ele mais uma vez, e Deus diz para ele: ó, tá vendo essa terra aqui, que estão habitando esses homens? Eu vou dar para você e toda a sua descendência. Dali prosseguiu em direção às colinas ao leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste dali, a oeste e Ai a leste.
construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe, Abraão no Egito. Então, Abraão, ele não teve ali um lugar fixo para ficar, ele teve que peregrinar na terra de Canaã, né? Mas ele estava ali debaixo da promessa de Deus, ele confiava na promessa de Deus. Agora no capítulo 12, perdão, no versículo 10, nós encontramos o primeiro desafio de Abraão, né? Deus tira ele da terra dos caldeus e você vê que Abraão tinha bens, a Bíblia diz que ele sai com os seus bens, ele sai com as suas propriedades e vai para uma terra que o Senhor vai mostrar para ele. Quando ele chega em Canaã, ele encontra o desafio, porque na terra havia muita fome, muita fome. E ele então tem que descer para o Egito. Olha só que tudo há um propósito, tudo há um propósito. Ele está na terra de Canaã, na terra da promessa, e ele desce para o Egito num ato de desespero, né, para se alimentar, para conseguir alimento, para uma terra que posteriormente os seus descendentes vão habitar por 430 anos. Né? Então há sempre um propósito de Deus em todas as coisas. E Deus ali então, Abraão ali é testado a sua fé. Só que ao chegar, né, nos versículos, a gente vai ler os versículos aqui 12, 13, 14 até o versículo 17, Abraão, ao chegar no Egito, a sua esposa, a Bíblia diz que ela era muito bela, muito linda, e ia chamar a atenção do rei Faraó, e ele entendia que se chegando ali, Faraó ia cobiçar a sua mulher Sara, e que depois passa a se chamar Saraí, mas ele ia se cobiçar a sua mulher, e ia tentar, ele ia levar Sara para o seu harém. Quando o homem, a mulher era casada e um rei queria aquela mulher, ele matava o esposo daquela mulher para poder levar para o seu harém. Só que Abraão usou de meia verdade. Abraão usou de meia verdade, porque quando ele chega no Egito, ele diz para sua mulher: olha, não fala que você é minha mulher, fala que você é minha irmã. E na verdade, ela era meia irmã de Abraão, né? Em Gênesis capítulo, deixa eu marcar aqui, Gênesis 20, versículo 11, eu acho que é isso mesmo, Gênesis 20, 11, que diz assim, ó, deixa eu ver aqui, Gênesis 20, Gênesis 20, 11, Abraão respondeu, eis disse mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão me matar por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã, por parte de pai, mas não por parte de mãe. Então, Sara era irmã de Abraão por parte de pai. E naquela época tinha essa possibilidade de um homem poder casar com a sua própria irmã. Então, aqui ele não estava mentindo, ele estava dizendo uma meia verdade. Ele estava dizendo, olha, ela é minha irmã, mas não estava, ele estava omitindo o fato dela ser sua esposa, porque ao invés dele ser morto por causa da beleza dela, ele seria honrado por Faraó. Então aqui nesse momento Abraão deixou de confiar na providência de Deus. Só que Deus, que cuida dos seus em cada detalhe, aparece para o rei do Egito. O rei do Egito então teme e questiona então Abraão, né? Vamos ler aqui rapidinho para não ficar muito longo o vídeo. Então disse Abraão Sara a sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios te virem, dirão, esta é minha mulher, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que te tratem bem por amor de você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Saraí era uma mulher muito bonita. Vendo os homens da corte de Faraó, elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentas, servos e servas e camelo. Mas o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Saraí, mulher de Abrão.
Por isso Faraó mandou chamar Abraão e disse: O que fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu tomei por minha mulher. Aí está sua mulher, toma e vá. E Faraó deu ordem para que providencie o que fosse necessário para Abraão partisse, com a sua mulher e tudo o que possuía. Então Deus feriu, por amor a Abraão, por amor a Saraí, Deus feriu o Faraó. E Faraó então chama Abraão e diz: Pô, peraí, camarada, por que você não falou que era sua mulher? Se você tivesse me falado, eu não tinha pegado ela como sua mulher, como minha mulher, perdão. Então, ali Deus puniu com doenças, não sabemos quais doenças, que a Bíblia, o texto não fala, mas ele cria um grande temor, e além de mandar Abraão embora com Sara, ainda dá muitos bens para Abraão e diz para o servo lá: dele o que for necessário. Né? E ali Abraão então parte com a sua esposa, com tudo, com os bens. É também algo simbólico que vai acontecer mais para frente, né? Que com grave doença Deus fere os egípcios e eles saem de lá com toda a riqueza, com todos os bens, porque os egípcios querem que eles saiam da terra do Egito para a terra de Canaã. Tudo há um propósito, há uma simbologia, e é isso que nós entendemos do texto do livro de Gênesis capítulo 12. Estamos na quarta fase, não deixe de estudar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de fazer o seu devocional. Deus abençoe e até o próximo vídeo.